Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui ao nosso encontro sobre Conheça o seu cliente, análise de perfil de um investidor e esse nome bem feio que a gente fala Suitability. Vamos aprender um pouquinho mais sobre? Bom, vamos começar com os porquês, né? Qual foi o motivo de eu querer tratar esses dois temas num único encontro? Porque como ele fala sobre cliente, eu queria que você tivesse condições de aprender os dois ao mesmo tempo, porque se a prova te cobrar conceitos sobre conheça o seu cliente e suitability ou análise de perfil de investidor, você não se confunda e saiba diferenciar o que é um e o que é outro. Vamos começar com conheça seu cliente. Uma instituição financeira, você já aprendeu que ela é uma das instituições, entidades aí que estão sujeitas à lei de lavagem de dinheiro. E para ela ajudar o mercado na prevenção, o órgão fiscalizador na prevenção, ela precisa conhecer muito bem quem é o cliente que ela vai se relacionar. E para isso existe uma prática no mercado que, para começar a se relacionar com qualquer tipo de cliente, uma instituição financeira ela precisa executar o formulário de conheça o seu cliente. Nada mais é que um formulário que levanta informações sobre o cliente e nos mostra se essas informações coletadas são compatíveis com a análise feita pelo profissional que atendeu esse cliente, por exemplo, lá na agência. Vamos entender um pouquinho mais? Olha lá, Então, antes de efetivar qualquer operação, a instituição financeira deve conhecer seu cliente por meio de um formulário específico, mais a coleta de documentos específicos. Esses documentos, guarde muito bem, que os documentos são documentos que são dificilmente fraudados. Então, por exemplo, a gente pega lá CNH, que é uma cédula oficial, a gente pega RG, a gente pega CPF. Então, são documentos específicos que são de grande dificuldade de se clonar, de se falsificar. Qual que é o grande intuito? Olha lá, verificar a compatibilidade entre as movimentações de recursos que serão feitas, atividade econômica e capacidade financeira. Nesse formulário, o que é levantado de informações de pessoas físicas e pessoas jurídicas? Então, nesse formulário a gente levanta nome completo, filiação, nacionalidade desse cidadão, dessa cidadã, nascimento, a data de nascimento e local de nascimento, sexo dessa pessoa, estado civil, quem é o cônjuge, os documentos, façam uma comprovação desses documentos e qual a profissão. Esses são os dados básicos aqui, falando sobre pessoa física. Da pessoa jurídica também, qual que é o básico de informações que são levantadas no Conheça Seu Cliente? Razão social dessa empresa, atividade ou atividades que essa empresa desempenha, né? Que é o famoso CNAE, está lá dentro do CNPJ da empresa. Qual foi a forma e a data da constituição dessa empresa e qual é o CNPJ. Uma informação que também é bastante importante sobre o Conheça o seu cliente. Essas informações são coletadas pelo profissional que prestou o atendimento a esse cliente. Por isso, esse profissional, esse profissional do mercado financeiro que coletou essas informações, ele fica responsável pela qualidade das informações contidas nesse formulário. Por isso, muitas vezes, no processo de conheça seu cliente, não é só perguntar para o cliente, mas também pegar referências, ligar para outras pessoas e perguntar se conhece, se é compatível com que as informações que essa pessoa, esse cliente forneceu, fazer visita in loco, ir lá descobrir, ver a casa do cidadão, da cidadã. Quando a gente fala de empresa, ir lá ver a sede. Ela falou que fatura X milhões por ano, mas onde que é produzido? Tem matéria-prima? Tem estoque? Tem de fato um espaço que proporcione tal faturamento? Será que isso é real ou não? Então, atividades como essa são normais no processo de conhecer seu cliente, porque eu não quero trazer um potencial problema para dentro da instituição. Eu não quero trazer para dentro da instituição um cliente que possa vir aqui infringir leis. Para isso, existe todo um carinho na tratativa das informações e de quem são essas pessoas por intermédio do Conheça Seu Cliente. Lembre-se também que
você vai começar a levantar informações e caso o cliente ou o futuro cliente não queira lhe ceder essas informações, a instituição deve recusar o início do relacionamento com essa pessoa, com esse possível cliente. Então, olha lá, caso o cliente se recuse a fazer o processo do conheça seu cliente, o banco não deve abrir a conta, não deve iniciar o relacionamento. Combinado? Assunto aqui sobre conheça o seu cliente. Lembra-se que aqui é um processo para ajudar aí no processo de conhecimento desses agentes econômicos que vão começar a se relacionar. E lembre-se que agentes econômicos são os clientes que vão se relacionar com essa instituição financeira, tá? Sempre zelando pela qualidade do mercado. Vamos lá, dar continuidade. Aqui a gente passou pelo conheça seu cliente, mas aí o cliente começou a operar com o banco e começou a querer investir. Chegou lá no gerente, falou, gerente, é o seguinte, eu tenho uma grana sobrando, estou pensando em fazer um investimento, o que você me recomenda? Essa pergunta é uma das mais famosas no mercado financeiro lá nas agências. Viu, eu estou com dinheiro sobrando aqui, o que você me recomenda? Depende, ou tem alguns perguntas assim, qual o melhor investimento? Depende, essa é a resposta, depende do quê? Primeira coisa, depende do seu perfil cliente. Por exemplo, como eu posso te falar que o melhor investimento para você é ações, se você não tem perfil para investimento em ações? E é para isso que serve o processo do suitability, ou então, como em alguns momentos a gente fala, o API, que é a análise de perfil do investidor. É o mesmo processo, tá? Processo do suitability, a gente vai começar a testar e certificar da compatibilidade que os produtos de investimento têm com o perfil do cliente. Então vamos lá. Do que se trata uma análise de perfil do investidor? Ele é um formulário, então é uma sequência de perguntas que você vai fazer para o seu cliente que vão levantar receitas regulares, ou seja, o quanto esse cliente tem de receita mensal, vai estar relacionado com a renda dele. Vamos supor que ele é um funcionário CLT. Quanto ele ganha por mês? Qual que é a faixa de renda que ele se enquadra? O valor e ativos que compõem o patrimônio desse cliente. Então, olhando o patrimônio total, do que se trata? Qual que é o tamanho desse seu patrimônio? Eu preciso entender qual que é o tamanho do seu patrimônio. A necessidade dos recursos no futuro, tá? Então, o quanto ele vai precisar, qual é o tempo que ele vai precisar desses recursos de volta. É levantado também com as perguntas: produtos que o cliente já tem conhecimento, ou seja, que ele já operou. Você já comprou, já fez negócio, já adquiriu poupança, já fez um CDB, já fez uma LCI, já fez um fundo multimercado, já operou em ações, tem conhecimento sobre? Então o cliente vai responder isso para você e você vai ticando essas informações num formulário. Eu vou até fazer questão de pesquisar algum e, se tiver condições, depois da gravação dessa aula aqui, colocar aqui na área de descrição desse vídeo. Se não tiver, porque a gente não pôde colocar, mas se tiver, olhe com carinho uma sequência de perguntas que caem no formulário, até para você se sintonizar. E por último aqui, qual que é a formação acadêmica e experiência profissional desse cliente? Feito esse questionário, o cliente respondeu todas essas perguntas, pronto, o sistema que recolhe, que recebe essas respostas, ele vai fazer uma análise. É uma análise automática e ele vai apresentar ao final disso um perfil. São 3 perfis existentes de investidor, tá? Quais são os perfis existentes? Conservador, moderado e arrojado. Para que a gente descobre se ele é conservador, se ele é moderado ou se ele é arrojado? Para que você possa recomendar produtos de investimento adequados para esse cliente. Você, profissional do mercado financeiro, não pode e não deve recomendar produtos de investimento sem antes saber qual é o perfil de investidor do seu cliente. E lembrar que essas informações que o cliente te cede, elas vão mudando ao longo do tempo. Não são informações fixas. Por exemplo, quando a gente fala aqui receitas regulares, o cliente vai receber o mesmo valor para o resto da vida? Não, ele pode ter evolução de carreira, ele pode passar a ganhar mais ou, diferente disso, passar a ganhar menos. Quando a gente pensa do patrimônio, ele pode ter tido a necessidade de se desfazer de alguns bens por algum motivo específico, o patrimônio ter diminuído, ou, diferente disso, ter aumentado o patrimônio.
Pode ser que ele tenha mudado a condição de vida dele e não vá precisar dos recursos agora, pode ficar investido por bastante tempo, enfim, essas coisas podem mudar. E é por isso que o API, né, ou o processo de suitability, ele deve ser renovado com 24 meses no máximo. Então, 2 anos ou 24 meses é o prazo máximo de validade de uma análise de perfil do investidor. Quer dizer que o cliente não pode fazer antes de 24 meses? Pode, se ele quiser ele pode. Porém, se passar os 24 meses, vamos supor, o cliente não fez mais operação de investimento por 30 meses. Quando o cliente te procurar de novo, você não pode recomendar nada sem antes renovar o perfil de investidor dele. Então você tem que refazer esse formulário, o cliente vai assinar, ele vai, né, porque são informações que ele te cedeu, então ele assina atestando a veracidade dessas informações. Essa assinatura pode ser por escrito, você imprimir esse termo, esse questionário para ele, ou atualmente com essa digitalização nos bancos, você faz com a senha a senha que você tem como cliente mesmo, ou se você for fazer no Internet Bank, até uma sugestão que eu te dou. Esse processo de análise de perfil de investidor, se você é cliente de alguma instituição, você deve ter lá no seu banco uma área de investimentos no seu Internet Banking. Entra lá no Internet Banking, vai em investimentos, aí depois que você abrir a BIM de investimentos, procure por análise de perfil do investidor. Faça uma vez para você saber, para você se relacionar com esse formulário, ver qual é o seu perfil de investidor ou de investidora, porque na hora da prova e durante a sua carreira você vai usar muito esse tema. Esse tema você vai usar bastante o tempo todo, e quanto mais referência no mercado financeiro você for se tornando, mais as pessoas vão te pedir recomendações. E essa pergunta que eu falei aqui, qual é o melhor investimento? Muita gente já te perguntou isso daí. A resposta tem que ser sempre depende. Depende do quê? O cliente vai falar, depende do quê, né? Depende do seu perfil, tá? Clientes conservadores, a gente indica para eles produtos renda fixa, produtos com liquidez que eu posso sacar a hora que eu quiser, né? Por quê? Muito provavelmente esse cliente ele não tem como deixar os investimentos deles travados, porque ele tem necessidade de recursos no curto prazo. Ele também não tem aptidão para exposição a risco, por isso que a gente recomenda produtos de renda fixa para o conservador. Pode ser que esse conservador ainda não tenha uma reserva financeira emergencial suficiente para se expor a risco, por isso que ele está listado como conservador. Tem muito cliente, agora eu vou contando sobre caso prático, que você faz o formulário, ele se julga arrojado e aí dá conservador. E o cara não entende por quê, mas é porque ele não cumpriu ainda critérios básicos para se expor a risco. E aí ele acha que ele está pronto para risco. E aí está uma questão que cai em prova. Se por um acaso o cliente se acha o arrojado da vida e quer investir forte em ações, mesmo nem tendo reserva financeira emergencial, e ele está lá listado como conservador pelo sistema de análise de perfil do investidor, ele pode. Se ele assumir o risco, ele pode. E como que ele assume o risco? Assinando um formulário de desenquadramento de perfil. Então, se ele bater o pé e falar assim, não quero saber, esse formulário está errado, esse perfil foi listado errado, eu não sou conservador nada, eu sou lá arrojado e eu quero comprar ações da Vale. Ok, cliente, é o seguinte, esse produto está desenquadrado ao seu perfil de investidor, o senhor pode fazer a aquisição desde que assine um termo de desenquadramento e ciência que o senhor está correndo um risco fora do seu perfil. Aí o cliente faz a assinatura e ok. Só que percebe que aqui a gente está falando de informações muito íntimas do cliente. Como é um formulário muito grande, e se a gente tivesse a oportunidade de eu pegar em algum outro sistema e colocar um fluxo de perguntas para você ver, você vai perceber que são muitas informações. E tem cliente, eu estou falando de caso prático, porque eu na minha carreira no mercado financeiro atuei com clientes de alta renda por muito tempo. Você começa a perguntar, fala assim, não vou responder isso. E ele começa a ficar incomodado, não vou responder, ok. O senhor não quiser, o senhor pode parar o processo aqui do formulário sem problema nenhum, mas para que nós possamos dar sequência ao investimento, o senhor precisa responder, assinar um formulário de recusa. Então isso também é uma prática de mercado, está prevista no normativo que se o cliente se recusar a preencher o formulário de análise de perfil de investidor, ele tem que assinar um documento que ele se recusou
a esse preenchimento. Aí você vai colocar lá que ele se recusou, o sistema vai emitir esse formulário, ele vai assinar, pronto, acabou. Tá lá que o cliente vai ficar registrado no sistema que vocês não têm conhecimento do perfil do investidor, de investidor desse cliente, tá? Então é assim que funciona. Falamos sobre análise de perfil de investidor. Quando a gente fala de perfis, a prova não vai te cobrar quais são os produtos que se encaixam aos perfis conservador, aos perfis moderado, aos perfis arrojados, tá? A prova não vai te cobrar isso, mas eu já dei uma brifada aqui. O conservador é aquele que a gente vai falar de renda fixa, ele precisa de liquidez. O moderado é aquele que já não precisa de muita liquidez, tem uma pequena exposição a risco, então é um cliente que parte dos investimentos você pode colocar em renda variável, salvo alguns percentuais um pouco menores. E o arrojado é aquele que ele realmente tem, primeiro, conhecimento sobre produtos específicos de renda variável, ele também tem espaço dentro do valor de investimento que ele vai fazer e o que ele já tem de patrimônio para se expor a risco, e ele tem aí espaço para deixar esse dinheiro investido por bastante tempo, porque o mercado de renda variável acaba exigindo essa menor liquidez, né? Lembre-se que liquidez é você poder pegar o dinheiro a hora que você bem entender. Quanto mais liquidez, mais fácil de eu ter acesso ao recurso financeiro. Quanto menos liquidez, mais difícil de eu ter acesso a esse recurso. Então pare e pensa, se eu tenho um cliente que vai precisar de recurso no curto prazo, se eu investir para ele num produto que ele não consegue pegar a qualquer hora, eu posso arrumar um problema para ele. Então, essa adequação de perfil é um processo muito importante para que todas as ações que você faça, tanto de recomendação como operacionalizar mesmo, vender o produto, sejam assertivas e você esteja ajudando o seu cliente e não atrapalhando ele. Esse é o grande motivador da gente fazer um processo muito bem feito de suitability ou análise de perfil de investidor e também fazer a renovação desse processo aqui com um prazo bacana. Não se esqueça, conheça seu cliente é uma coisa e suitability é outra. Aqui a gente está falando do início do relacionamento de uma forma geral na instituição financeira. Eu estou conhecendo esse meu novo cliente. Aqui a gente já trabalha com esse cliente e eu vou fazer uma análise de perfil de investidor para poder recomendar produtos de investimento. Sem ter o suitability feito ou análise de perfil de investidor feita, eu não posso fazer recomendações. Assunto fechado? Combinado? Tempinho bom de aula, demos uma boa destrinchada nesse tema, que é importante, é um tema que cai bastante e é o que você vai respirar, vai ser o seu oxigênio, porque aqui é o início da recomendação de produtos de investimento. Se você entender muito bem para que isso serve, todo o resto vai começar a criar conexões, porque a hora que a gente começa a falar sobre produtos de investimento, você começa a entender para que cada um serve e começa até, se você já trabalha no mercado, começa a enxergar até carinha dos clientes. Ah, é por isso que aquele faz isso, por isso que esse cliente aqui investe nisso, é bem legal. Se você tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, aproveite a área de comentários aqui, fique à vontade. Não se esqueça de ler os comentários dos seus colegas, as respostas que eu já dei para eles, porque sempre a gente aprende com uma dúvida extra de um colega. Às vezes ele queria perguntar uma coisa bem específica, que é algo que você evolui profissionalmente por descobrir, fazer essa nova descoberta aí na sua trilha do conhecimento. Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, a gente se vê no próximo encontro. Até lá!